Bom dia a todos. É mais uma alegria estarmos aqui para uma nova reflexão acerca do livro de Amélia Rodrigues, que nos traz de indelével delicadeza sua poesia nos tempos de Jesus, e nós escolhemos o tema do livro A Luz do Mundo, no capítulo 25, A Cura Real, aquilo que todos nós estamos necessitando. E Amélia, ela traz aqui uma mensagem de profunda reflexão para todos nós, ainda para os dias atuais e quiçá para muito tempo ainda, para que nós possamos nos entronizar com os ensinamentos de Jesus. E aqui nessa conversação, onde temos a matrona Lavínia e Miriam, nós vamos poder extrair daí uma lição profunda para o nosso comportamento. Enfim, todos nós já sabemos que nós estamos no planeta Terra com uma determinada finalidade. E para esse fim, então, essas mensagens, elas são sublimes, porque ela nos faz relembrar, ela faz nós termos aquela vontade novamente de nos aproximarmos do Cristo, como de fato nós temos que fazê-lo. Então eu vou pedir licença a todos, nós vamos ler aqui a mensagem, vai ser um pouco cansativo, mas é interessante nós estarmos assim, inseridos dentro do contexto desta mensagem para podermos a seguir fazer a nossa reflexão. E assim, a cura real. É como vos digo, nobre Lavínia, os cristãos constituem o grupo mais cordato de todo o império, incapazes de desordens ou de desrespeito de qualquer natureza. Amam a verdade e obedecem às leis, colaborando eficazmente pelo bem geral. Mesmo quando consideram os governos arbitrários ou injustos, mantêm a mansuetude e porfiam na esperança, mesmo se espoliados ou perseguidos. Falas, Miriam, redarguiu a outra, como se os conhecesses, e isto surpreende-me. Vives na minha casa como hóspede honrada e querida, desde os dias dos meus pais, e jamais supus que privasses com essa gente, ou seja, que tivesse entrosamento, que compartilhasse da sua convivência com essa gente. Certamente, a sua famigerada doutrina, nascida de um malfeitor que foi justiçado numa cruz, estimula-te e até certo ponto compreendo as tuas simpatias, considerando as afinidades decorrentes da tua raça e dos teus costumes. No entanto, és mulher inteligente, verdadeira diva da música, do canto e, por que não dizê-lo, uma eleita dos deuses, se não fosse reticências. Compreendo, respeitável Patrícia, acudiu a interlocutora comovida. É-me difícil explicar-vos. A verdade, porém, constrange-me a afirmar-vos, fiel ao respeito que vos devoto, que os cristãos obedecem à ordem. Mas não sacrificam aos deuses, ferindo as venerandas tradições de Roma, diz Lavínia. Concordo que não reverenciam outros deuses, senão Deus, que é o único e o soberano Senhor do universo. Espanta-me, pareces cristã? Se assim vos pareço, gostaria de dizer-vos que Jesus me fascina. Blasfemas, enlouqueceste? Por que nunca me referiste? Jamais me perguntaste, Senhora. Que tens a favor do crucificado e contra os nossos deuses? Nada, Senhora, nada contra, somente a favor de Jesus, a quem conheci faz muitos anos. Os olhos negros e grandes da mulher nublaram-se de lágrimas, parecendo rever, através dos painéis da memória, o longínquo passado
vivo e fulgurante na sua alma. Quando o conhecestes, já eras? Reticências. Sim, foi a paralisia que me conduziu à sua presença. E ele não te curou? Não dizem que era taumaturgo? Taumaturgo, fazedor de milagres. Não me curou o corpo, é certo, não o corpo. Lá fora, o sol causticante de julho e o calor abafado desagradável. No átrio do palácio, entre os ciprestes verdes e esguios, as duas matronas dialogam e os loendros, sob a forte luz do verão, arrebentam-se em festas de flores perfumadas. Escutai-me, dir-vos-ei. Ouvi falar de Jesus. Fez-me bela a narradora, cuja tez morena tornara-se levemente pálida, quando os sonhos da juventude ofertavam-me o entusiasmo da esperança. Corriam nas minhas artérias, como licor precioso, as energias que se transformavam em sonhos na minha imaginação exaltada, em face da dor, da paralisia cruel que me retinha ao leito desde a adolescência. Diziam que o Rabi lia as ulcerações de toda a natureza, limpava as mazelas do corpo e da alma, e diante dele as enfermidades e os demônios debandavam em retirada. Supliquei que me levassem até ele no sítio em que pousava. A voz embargada refletia a emoção da expositora, dominada por expressiva saudade, a transparecer na evocação dos fatos. Ele pernoitava então, prosseguiu relatando, na casa modesta de um dos seus, de nome Pedro, que, segundo consta, se encontra agora em Roma. Conduzido à sua presença, perguntou-me com inefável modulação: que queres que eu te faça, minha filha? Que voltes a andar, Senhor. A expressão do seu rosto, aqueles olhos transparentes e puros, penetrando-me a face imersa em tristeza, nunca pude olvidar. Fitou-me demoradamente e depois redarguiu. Andar não é o mais importante na vida, como supões. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. Mas nunca levantastes da cama? Arremeteu irada a Patrícia Romana. E como o respeitas e dizes que o amas? Assim, por muito tempo, permiti-me referir-vos. Pensei também assim: por que ele não me curara? Conheci paralíticos outros aos quais ele restituíra os movimentos cegos, surdos, mudos, endemoniados, que se recuperaram após estar com ele. Por que eu não? Foi somente a lição do tempo que me fez compreendê-lo. À medida que se passavam os meses e os anos, aqueles beneficiários das suas mãos e da sua compaixão voltaram a enfermar e alguns morreram. Outros, após a saúde, desertaram dos deveres, acumpliciando-se com males e infelicidades danosos e de difícil elucidação. Eu, porém, continuava paralítica. Todavia, paulatinamente, fui sendo possuída por incomparável paz, dominada por inexplicável alegria de viver e amar. Transformei minha dor em sorrisos para os mais infelizes do que eu, e a minha aflição resignada ensinava em silêncio conforto e esperança a outros padecentes. Fez uma pausa, como se desejasse recompor mentalmente a ordem dos acontecimentos, para logo prosseguir elucidando.
Aqueles olhos dúlcidos pareciam fitar-me sempre, e aquela voz incomparável continuava-me soando-me aos ouvidos. Passei a amar Jesus. Desculpe. Ele, é certo, havia partido. Contaram-me sobre o seu retorno e reaparecimento reiteradas vezes. Narraram-me seus ditos, seus feitos e descobri-me amando-o, através do sofrimento dos que não o puderam conhecer. Fui convidada a participar das reuniões que se fazia em sua memória, e ali, com a cítara e a voz, nos intervalos das narrativas e dos estudos da sua palavra, eu cantava bendizendo sua misericórdia e seu amor. Estava curada, não do corpo, mas da alma, que é muito mais importante. Vossos pais, quando de passagem por Jerusalém, conhecendo-me, convidaram-me a vir a Roma para cantar e ser vossa amiga. Então, reticências. No dia quente, ante a piscina cercada por altivas colunas de mármore, suave olor perpassa. É como vos digo, nobre Lavínia, esse Jesus, sem dúvida, falou tranquila. Então, conquanto os meus respeitos à lei e às tradições de Roma, pelo que dizes, parece-me um Deus. Não um Deus, pois que Deus só um existe, mas o Filho de Deus, Rei sublime, que está acima de todos os reis. Cala-te, Miriam, para que ninguém suponha que conspiramos contra o imperador. Silencia tuas simpatias pelos cristãos. Não posso, senhora, perdoai-me. Quem conhece Jesus pertence-lhe, entregando-lhe a vida desde então para que ele a dirija. Admiro o teu amor, respeito a tua fé. Muito obrigada, nobre senhora. Salve. E o dia continuava lá fora, vencendo o ciclo do sol. Ao entardecer daquele dia, no circo máximo, um magote de cristãos era atirado às feras em testemunhas de amor de Jesus. Pois bem, nós temos aqui então essa mensagem sublime que nos remete à mais profunda reflexão, conforme falamos no início, acerca do que é conhecer Jesus e entregar-se a Ele. Vimos pela narrativa que Miriam padecia de uma paralisia e que procurou Jesus para que fosse curada, assim como outros o foram na época em que ele estava no seu messiado. Mas a ela não foi dado essa condição. Jesus lhe falou: andar não é mais o importante. Apesar das indagações da própria Miriam, por que comigo não? Por que os outros conseguiram? Na decorrência dos fatos, ela entendeu que aqueles que foram curados e a quem Jesus dizia: estás curados, vá e não voltes a pecar. Aqui entre aspas. Ou seja, você está curado, aproveite a oportunidade para se renovar, para prosseguir nesse trajeto evolutivo, em outras palavras. Miriam absorveu completamente aquilo que Jesus havia lhe falado. Ela entendeu que a paralisia naquele instante que ela estava ali, era-lhe necessário a sua retificação, a sua renovação. Tanto que ela própria narra que foi ter com outros padecentes, ou seja, apesar das suas limitações, do seu sofrimento, das suas dificuldades, ela foi praticar o bem para aqueles que também padeciam. Ela entendeu
a mensagem de Jesus. Ela teve a resignação necessária para o entendimento daquele seu sofrimento. Ela absorveu, ela deixou que Jesus lhe adentrasse no imo do seu coração, da sua alma, prosseguindo, e amou-lhe. Quanto mais ela amava-lhe, quanto mais ela vivia Jesus em suas obras, ela sentia a paz, ela sentia o amor. E dessa mensagem, volto lá. Se assim vos pareço, gostaria de dizer-vos que Jesus me fascina, ou seja, um encanto, uma forte atração que ela sentiu por Jesus ao estar com ele. Assim também, aproveitando, somos nós quando buscamos por Jesus esse entendimento, para que nós, se ainda não o fizemos, possamos vir a fazer essa renovação de entendimento dos nossos atos, dos nossos pensamentos, viver Jesus, senti-lo. Eis o grande aprendizado a que todos nós estamos aqui através da misericórdia divina e através ainda da sua grande misericórdia que marca o seu ápice, quando permitiu que esse seu Filho, Jesus, o Cristo do universo, Espírito puro de elevação que nós não temos a capacidade de poder explicar com o conhecimento e as palavras que temos em nosso vocabulário, veio até nós, vivenciando, dando exemplos, curou sim, deu o exemplo do que era possível. Não eram milagres, era o médium de Deus praticando aquilo que poderia aí lecionando, ensinando, mostrando que era possível retornar à vivência normal, mas que para isso era necessário uma mudança, uma transformação no comportamento. E quantos não nos dizem as escrituras que voltaram à esbórnia, voltaram a praticar os mesmos atos de outrora, e como Miriam narrou, voltaram a enfermar e muitos morreram, desencarnaram, partiram. Então, quão nobre é essa lição? E aqui neste parágrafo, nós lembramos que tem uma mensagem no livro Fonte Viva, a mensagem de número 17, livro que todos nós conhecemos, mas apenas lembrando que é da psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E o que nos diz essa mensagem 17? E disse-lhes, Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Está em Atos, capítulo 9, verso 10. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E nós nos encontramos até hoje, buscando a tal regeneração para todos nós. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. É difícil, nós bem o sabemos, vencer a nós mesmos.
as dificuldades que ainda temos de transpor esses obstáculos que o nosso espírito nos impõe, pelas vivências anteriores, pelos desvios do caminho a que nós nos permitirmos, nos permitirmos enfrentar, deslocando-nos da senda do caminho verdadeiro, da redenção, do progresso espiritual, a única determinação divina. Voltando ao texto do Fonte Viva, ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Olha o chamamento a todos nós. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Então, apesar do convite aqui para levarmos esses ensinamentos, todos sabemos que, em primeiro lugar, os primeiros beneficiários das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos, somos nós mesmos. E por esta razão, estamos aqui todos, trabalhando com afinco, buscando levar a mensagem, mas ao mesmo tempo, na construção de nós mesmos, ou por melhor dizer, na reconstrução, porque as leis divinas estão em nossas consciências. Então, basta nós nos permitirmos, através do autoconhecimento, do autodescobrimento, buscar essa autoiluminação. Esse é o caminho. Aproveitemos o momento em que aqui estamos, onde favorecidos por todas as lições que nos foram deixadas, pela codificação espírita que Kardec, através da mensagem dos espíritos celestes, que foi nos deixada, que nos foi brindada, trazendo aí as diretrizes do bem viver. Após isso, quantos e quantos já não vieram ao depois com as obras complementares, traçando-nos essas diretrizes de forma clara e simples. Então, o obstáculo ainda se encontra em nós mesmos, E por que não nós não aproveitarmos essa mensagem, buscando a cura real? Então, qualquer enfermidade que nos venha, nós sabemos que é o resultado das nossas ações, seja de um pretérito distante, seja de um momento do agora. A lei de causa e efeito refletindo diametralmente sobre os nossos atos. Então, vamos buscar a cura real, porque quando a doença nos chega, é porque ela já transpôs o espírito, e sabendo todos nós que somos compostos por um corpo 30, é que o nosso perispírito está expurgando e o nosso corpo físico responde. Então, não busquemos a cura relativa, parcial, superficial. A cura está no nosso íntimo. Então, a partir do momento em que aprendermos que, quando nós modificarmos
a nossa forma de agir, os nossos pensamentos, nós estaremos tendo para nós a paz que a Miriam relatou. Nós estaremos exercendo o amor a Jesus de forma plena. A resignação para o momento a todos aqueles que padecem nos dias de hoje, atuais, de qualquer tipo de enfermidade, seja ela de ordem fisiológica, mental. Sejamos gratos, estendamos a nossa gratidão a Deus por saber que Ele nos deu essa abençoada oportunidade da cura, mas não nos esquecendo de buscar a cura real. Mais uma vez, desculpa. E assim, através dessas mensagens, o livro Fonte Viva, o livro Pão Nosso, enfim, todas as obras aí estão com mensagens que nos trazem esse alento ao nosso espírito. Lembremos de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, já logo ali na primeira mensagem, o jugo leve, onde Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Aí Kardec comenta: entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância, seu jugo, a sua direção é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E nós complementamos a caridade no seu mais amplo e profundo sentido. Não a caridade de dar, mas a caridade do perdão, do entendimento, da paciência, da brandura, enfim, de tudo aquilo que Cristo nos deixou através dos seus exemplos vivos. Jesus, o médico das almas, o professor, psicólogo, psicoterapeuta por excelência, médico de todas as almas. O sigamos para que nós possamos encontrar então essa felicidade. Ele nos sempre falou da vida futura, e a vida futura é o resultado de todas as obras que nós estamos fazendo no cadinho das nossas existências. Fiquem todos com muita paz, que a paz de Jesus e seu amor permaneça resplandecente em nossos corações, que essa mensagem de indelével delicadeza possa ser absorvida por todos nós e que sirva para mais este dia para nos auxiliar na grande transformação necessária para a nossa alma, para o nosso espírito. Obrigada a todos, tenham uma excelente tarde e um final de semana esplêndido. Obrigada.